Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bora filosofar? Tamo junto. Olha só, a gente está fazendo um caminho bem legal sobre a questão do conhecimento de Deus, tá? Fiz com vocês uma primeira parte sobre como se chega ao conhecimento de Deus para Platão e Aristóteles, né, entre os gregos. E agora, nessa aula, a gente vai fazer um caminho de o conhecimento de Deus durante a Idade Média, que é o auge do cristianismo durante a cristandade. E a gente vai fazer esse estudo a partir de Santo Agostinho e de São Tomás de Aquino. Se você quiser fazer esse estudo comigo, bora filosofar. Então vamos lá. Olha só, pessoal, é importante vocês entenderem o seguinte. A gente vai tratar agora dos dois grandes filósofos do cristianismo durante a Idade Média. Santo Agostinho, na alta, e Santo Tomás de Aquino, na baixa Idade Média. E é fundamental você entender que tanto Santo Agostinho quanto Santo Tomás de Aquino foram buscar em Platão e em Aristóteles as bases para que eles pudessem explicar a essência de Deus. Ah, então você tem uma relação muito próxima entre os gregos, Platão e Aristóteles, com os medievais, Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino. Tá? E é legal você entender que nesse meio termo aí, nesse meio tempo, entre os gregos e Santo Agostinho, a igreja travou uma discussão interessantíssima. Havia um grupo na igreja, chamados de fundamentalistas, que queriam jogar fora tudo que os gregos ensinaram. E eles entendiam que a única forma do conhecimento filosófico partia de Deus, porque Cristo é a verdade. Então, um grupo na igreja desconsiderar os ensinos gregos e começar do zero a partir de Cristo. Um outro grupo, que são os tolerantes, diziam não. É possível conhecer a Deus através dos gregos. Então, a gente pode trazer os ensinos gregos e dar a eles um ponto de vista religioso. E durante os primeiros séculos do cristianismo, esse debate ele foi intenso. O que a gente vai fazer com os gregos? A gente joga fora ou a gente mantém? E graças a Deus que por um sopro divino, a igreja manteve o ensino grego. E aí, toda a questão sobre Deus trazida por Agostinho e por Tomás de Aquino se inspira nos gregos. Tá? Então vamos para a aula. Então é possível que a gente chegue a um conhecimento de Deus durante a Idade Média. Tá? E o primeiro que vai nos levar a esse conhecimento é Santo Agostinho de Hipona. Ele nasce em 354, morre em 430, ele está na alta Idade Média. E durante a alta Idade Média, a gente tem ali os primeiros padres da igreja. É importantíssimo você entender que a alta Idade Média ainda não começou em Santo Agostinho. Aqui ele ainda está no Império Romano. Mas todo o ensino agostiniano vai ser importantíssimo para a alta Idade Média. Santo Agostinho ele escreve um livro chamado A Cidade de Deus, onde nesse livro ele está tentando dar uma resposta ao paganismo romano. Em 410, quando ele vai escrever o Cidade de Deus, tem quase 100 anos que o cristianismo chegou em Roma, como liberdade de culto. E tem pouco menos de 30 anos que o cristianismo é instituído como religião oficial. E nesse tempo, Roma está se diluindo, Roma está se perdendo. E os pagãos romanos estão culpando o cristianismo pela decadência de Roma. Quando Agostinho escreve Cidade de Deus, ele está fazendo o quê? Ele está dando uma resposta a esses romanos, que na verdade a culpa da decadência de Roma não é do cristianismo, mas é do paganismo romano. Se você se interessar por isso, eu tenho um podcast bem legal no Spotify, ou em alguma plataforma de áudio, onde eu faço uma análise da obra Cidade de Deus de Santo Agostinho. E lá eu explico detalhado essa parte. Dá uma olhada lá depois. Tá? Então, vamos entender. Durante a Alta Idade Média, que é o período que Santo Agostinho vai influenciar, você tem o auge da cristandade. A Igreja Católica é a grande detentora do conhecimento. A Igreja está se espalhando pela Europa. E aí começa um debate muito interessante. A relação de fé e razão. Onde é que está a verdade? Vejam, nós temos a fé do cristianismo. E nós temos a razão dos gregos. E ambos apresentam um caminho de verdade. O cristianismo apresenta o caminho da verdade pela fé, os gregos ensinavam o caminho da verdade pela razão. E aí a Alta Idade Média ela vai conviver com essa dupla verdade, vamos chamar assim.
E aí, Agostinho escreve uma frase que é genial para sintetizar essa ideia. Olha que interessante. Creio em tudo que entendo, mas nem tudo que creio também entendo. Nessa frase, Agostinho resolve a ideia de que a fé ela deve preceder a razão. Ou seja, entre razão e fé, o que vai ter mais peso na existência do homem é a fé. A razão é um complemento da fé. Olha que interessante. As coisas que eu acredito, eu entendo. Mas tem coisas que eu não entendo. E que Agostinho vai dizer, mas você não precisa entender, você precisa acreditar. Entendam comigo que durante a Alta Idade Média, como a igreja é a grande detentora do conhecimento, essa visão agostiniana, ela ajuda a compreender Deus. Quando a gente chegar no período de Santo Tomás de Aquino, meio que vai dar uma mudada nesse cenário. Porque é um outro contexto. Na Baixa Idade Média de Santo Tomás, a igreja está perdendo o controle do conhecimento. As universidades seculares estão se espalhando pela Europa. Agora não, em Santo Agostinho não. E aí, dois movimentos vão ser muito influentes no pensamento de Santo Agostinho, a partir de Platão. Primeiro, a ideia do mito da caverna, de Platão. Lembra? Se você não lembra, vale dar uma olhada na minha playlist, eu tenho uma aula sobre Platão, que você vai lembrar do mito da caverna bem detalhado, tá? Os homens, eles viviam no fundo de uma caverna, presos, acorrentados, olhando o fundo da caverna, as sombras que eram projetadas no fundo da caverna, e acreditando que aquelas sombras eram a verdade. De repente, um homem decide seguir um feixe de luz, se desprende das amarras e vai até o lado de fora da caverna. E ele descobre que a verdade está do lado de fora da caverna. Quando Santo Agostinho lê o mito da caverna, ele fala, cara, mas isso aqui é cristão. Porque o que são as sombras projetadas no fundo da caverna? É a vida sem Deus. É uma vida de enganação. O que são as correntes que amarram o homem? O pecado. Quem são esses homens presos ao fundo da caverna? Os homens que não abraçaram a fé. Os homens que não vivem segundo Deus. O que é a luz que levou o homem para o lado de fora da caverna? Deus. O que é o lado de fora da caverna? A salvação. Santo Agostinho aqui, ele muda o nome. O que para Platão chama-se mito da caverna, para Agostinho chama-se doutrina da iluminação divina. Porque Deus é a luz que iluminou a consciência do homem, tirou ele de uma vida errada, do pecado, do fundo da caverna, e o levou até a salvação, do lado de fora da caverna. Então, o que Santo Agostinho faz aqui? Ele faz uma releitura do mito da caverna do Platão à luz de Cristo. E uma segunda base de Platão que ele vai trazer é a chamada teoria da reminiscência. Para Platão, todo conhecimento ele está na alma. A verdade eu encontro na alma. A Platão dá até um nome disso, chama de teoria do inatismo. Que o conhecimento ele é eterno porque a alma é eterna, o corpo é transitório. Então há uma supremacia da alma sobre o corpo. É na alma que eu tenho todo o conhecimento. É na alma que eu sou capaz de chegar à contemplação do belo. E é na alma que eu tenho discernimento do bem. E aí Santo Agostinho vai pegar essa tese de Platão e vai aprimorá-la. E vai falar, olha, o que vai ter colocado na alma do homem toda essa condição? O sopro divino. A centelha divina. Deus soprou no coração do homem todo o conhecimento. E o sopro divino é a alma. É a alma que vai contemplar a Deus. Então, a necessidade de uma religião que prepare a alma para a contemplação, que prepare a alma para o conhecimento, que prepare a alma para o conhecimento do bem. E a religião é o cristianismo. Então, o que Agostinho faz aqui? Ele pega a teoria da reminiscência e o mito da caverna de Platão e dá a essas duas teses o caminho para o conhecimento de Deus.
E aí ele continua apresentando os argumentos dele sobre a existência de Deus. É importantíssimo nesse momento da aula você entender que a existência de Deus para Santo Agostinho está na Alta Idade Média, no momento em que a igreja é a grande detentora do conhecimento. Então, nesse momento, os argumentos que Santo Agostinho vai usar são argumentos metafísicos, são argumentos do mundo das ideias, vamos chamar dessa forma. É provável que ao final desses argumentos, você que está assistindo a aula pense, mas isso não me prova nada. Mas você tem que olhar para esses argumentos com a mentalidade da Alta Idade Média, com a igreja sendo a grande detentora do conhecimento. Tá ok? E ele vai falar, olha, o primeiro argumento ou elemento que eu provo que Deus existe é a anterioridade do amor. E o que é a anterioridade do amor? Para Santo Agostinho, Deus é anterior a tudo. O homem, ele está sempre buscando Deus. Mesmo quando esse homem não sabe que está buscando Deus, ele já está buscando a Deus. Porque o homem está sempre buscando o amor. Então, mesmo no pecado, o homem já vive uma busca constante de Deus. O problema é que ele não sabe que é Deus que vai dar para ele a felicidade e o amor. Então, é necessário que uma religião apresente ao homem Deus como um Deus vivo e um Deus de amor. Deus é anterior a tudo. Então, quando o homem se perde em meio ao pecado, na verdade, ele está se perdendo em meio a uma busca incessante de Deus. Só que só se encontra o amor verdadeiro quando se encontra Deus. Um segundo elemento que Agostinho vai trazer é o que ele chama de liberdade cristã. E o que seria a liberdade cristã? Para Agostinho, o cristão é livre, o pagão não. Aqui é aquela resposta que ele está dando ao paganismo romano. A culpa da decadência de Roma é dos pagãos e não dos cristãos, vai dizer Santo Agostinho. Porque o cristianismo é a religião que liberta. O paganismo é a religião que faz o homem escravo dos deuses. Então, se você quer ser de fato livre, abrace a fé. Agora, gente, pensa comigo esse discurso no momento de opressão, no momento de decadência do Império Romano. Como que as pessoas vão aderir? De forma livre. Depois, um terceiro elemento que Agostinho apresenta, a ideia de que a fé precede a razão. Já falei um pouco disso na página anterior. Fé e razão. A fé ela vai ter o maior peso na vida do homem do que a razão. Para Agostinho, a razão é um complemento da fé. A razão ela vem a complementar a fé. Ok? Então, qual é o papel da razão? Iluminar a fé. A doutrina da iluminação divina. E aí vem aquela frase que eu citei há pouco. Creio em tudo que entendo, mas em tudo que creio, também entendo. Um quarto princípio que ele vai tratar é a questão da maldade. E ele vai dizer o seguinte, o mal, ele não é uma substância. Eu não posso definir o que é o mal por meio de um elemento concreto. O mal não é. Na verdade, o mal, ele está. E onde está o mal? O mal está onde Deus não está. Mas espera aí, como pode o mal estar onde Deus não está se Deus é onipresente? Simples. Deus só não está em um lugar. Deus não está no coração do homem que não abraçou a fé. Portanto, a solução para acabar a maldade no mundo é os homens se submeterem a Deus. Por que tanto mal? Se Deus existe, por que tanta maldade no mundo? Porque o homem não se submeteu a esse Deus. É o livre-arbítrio. Nós temos liberdade de escolher Deus ou não. Mas só é livre quem abraçou a fé. E o último elemento que ele apresenta é a concepção de história. E para Agostinho, a nossa história é uma história escatológica. O que é escatologia? Eu saí de Deus, a cidade de Deus, eu habito a cidade dos homens, e o meu fim vai se dar quando eu voltar para a cidade de Deus. A história do homem para Santo Agostinho, ela não é um ciclo.
que se inicia, termina, para outro iniciar e terminar, para outro iniciar e terminar. Não. A história do homem, para Agostinho, ela é linear. Eu comecei em Deus e devo retornar a Deus. Então, a vida nesse mundo deve ser uma preparação da minha alma, voltando na reminiscência, deve ser uma preparação da minha alma para eu voltar a contemplar Deus. Ok? Então, esse é o caminho de Santo Agostinho para se chegar até Deus. E em São Tomás de Aquino, como que funciona? Santo Tomás, ele está 800 anos depois de Santo Agostinho. Ele já está no que nós chamamos de Baixa Idade Média. Existe uma diferença entre Agostinho e Tomás de Aquino. Agostinho se converteu ao longo da vida. Então, aos 32 anos, Agostinho se converte. Santo Tomás, não. Desde criança, ele já tem o desejo de ser da igreja. Ele até teve problemas com seus familiares. O pai e os irmãos não aceitavam. Um dia colocaram ele dentro de um prostíbulo, trancaram ele dentro de um quarto com a prostituta. E no momento em que a prostituta veio em direção a ele, ele pegou um tronco de árvore, um tronco que estava lá no quarto, acendeu com a lareira de uma fogueira que tinha lá e ameaçou ir em direção à prostituta. Ela saiu correndo. E aí, segundo a tradição da igreja, 2 anjos vieram buscar Santo Tomás de Aquino e o revestiram com toda a dignidade. E ele vai fazer a mesma coisa que Santo Agostinho fez com Platão, ele vai fazer com Aristóteles. E ele vai escrever um livro chamado Suma Teológica, onde ele vai trazer as bases do Aristóteles para o cristianismo. Se você quiser depois, no meu podcast, Bora Filosofar, eu faço uma análise detalhada da Suma Teológica. Quem se interessar por aprofundar, você vai ter lá um material bem bacana. E o que Santo Tomás vai fazer? Ele vai pegar ideias de Aristóteles que fazem o homem chegar até Deus. A primeira delas é o princípio do primeiro motor. Para Santo Tomás de Aquino, assim como para Aristóteles, tudo no universo partiu de uma primeira causa. Todas as coisas do universo partiram de um primeiro motor. Isso a gente trabalhou na primeira parte dessa aula também. Santo Tomás ele vai dizer o seguinte: é verdade. Tudo no universo partiu de um primeiro motor, que moveu todas as coisas e ele em si não foi movido. Só que Aristóteles chamou essa primeira causa de primeiro motor. Santo Tomás vai chamar essa primeira causa de Deus. Deus é a primeira causa que dá mobilidade a todas as coisas. Uma segunda tese aristotélica que ele vai trazer é a ideia de ser necessário e ser contingente. Deus é um ser necessário. Deus, ele é necessário. Como ele é o primeiro motor, ele é necessário. E todas as outras coisas derivaram do necessário. Nós só existimos, nós só somos contingentes porque nós viemos de algo necessário. E esse algo necessário é uma primeira causa, é Deus. E como um terceiro elemento aristotélico, ele vai tratar da causa eficiente. Causa eficiente é aquela força que tira o ser da condição de ato e o leva à condição de potência. O que nos faz sair da condição de criaturas e nos levar a uma condição de filhos de Deus? O próprio Deus. Então, Deus é a nossa causa eficiente. O que faz o homem sair de uma condição de pecador e o elevar a uma condição de santo? Deus. Deus é essa causa eficiente. Aristóteles chamou de causa eficiente. O que me leva a uma vida contemplativa? Esse primeiro motor, para Aristóteles. O que me leva a uma vida contemplativa? Deus, para Santo Tomás. E olha que interessante, é uma reflexão dele que eu acho linda. Para Santo Tomás, somente Deus se desprendeu da condição de potência e se fez ato. Em Cristo, em Jesus Cristo. E ao se fazer ato, homem, quis levar todos os homens à condição de potência. A Deus. Isso é muito bonito.
Então, a partir desses 3 princípios, Santo Tomás ele traz uma reflexão de Aristóteles. E aí ele vai criar seus argumentos para provar a existência de Deus. É importante você entender que esses argumentos de Santo Tomás estão diretamente ligados àquelas 4 causas de Aristóteles. Então, vale a pena você dar uma olhada naquelas 4 causas para você entender isso aqui. Certo? Primeira parte dessa aula da existência de Deus, você tem essas 4 causas. E aí, quais são os argumentos que Santo Tomás usa? É importantíssimo você entender, gente, antes de entender os argumentos, que nesse momento a gente está na baixa Idade Média. A igreja não tem mais aquele controle total do conhecimento. Você tem heresias se formando pela Europa. Você tem movimentos que questionam a autoridade do Papa. Você tem movimentos que questionam os dogmas da igreja. E é para esses caras que Santo Tomás está tentando provar que Deus existe. É para esse público que está vindo a discussão sobre a existência de Deus. E o primeiro argumento que Santo Tomás usa, ele vai chamar de argumento do movimento. E ele vai dizer, olha, as provas da existência de Deus, elas são materiais. Tudo que é material prova que Deus existe. Tudo que é matéria prova que Deus existe. Isso equivale à causa material de Aristóteles. Entenderam? Um segundo argumento, ele vai chamar de argumento eficiente. No argumento eficiente, ele trata a ideia de que Deus é a força que move o homem. Volta no quadro anterior. É Deus que tira o homem de ato e eleva a potência. Então, se eu sou um professor, é porque Deus é meu argumento eficiente. Ele que me tirou da condição de homem e me levou à condição de professor. Ele move tudo. Um terceiro argumento, ele chama de argumento cosmológico, onde ele vai dizer que Deus criou todas as coisas e deu forma a essas coisas. As coisas são como são porque Deus assim formou. Isso equivale à causa formal do Aristóteles. Depois ele vai falar de um argumento dos graus existentes, onde Deus é o grau máximo da perfeição. Então, se eu quero chegar a uma vida feliz, se eu quero ter uma vida contemplativa, como Aristóteles disse, eu devo imitar a Deus, imitar as coisas divinas, porque ele é o grau máximo da perfeição. E por último, o argumento teológico, quando ele vai dizer que tudo converge para Deus. Todas as coisas têm em Deus a sua finalidade. Então, tudo que o homem faz ou que acontece no universo deve acabar em Deus. É importante você entender que nesse cenário todo, Santo Tomás ele vai retomar, ou pelo menos tentar retomar, aquela autoridade que a igreja está perdendo. Ele consegue? Cenas para o próximo capítulo. Na próxima aula a gente vai tratar da essência de Deus no pós-tomismo. Bom, se você quiser continuar comigo, bora filosofar.